Bom, galera, então vamos lá. Vamos dar início à aula desta semana, ok? Nesta semana e na próxima, nós iremos trabalhar um assunto referente ao nosso sistema político e eleitoral. Como todos bem sabem, nós estamos aí há um pouco mais de 2 semanas das nossas eleições municipais, certo? Então, eu resolvi trabalhar esse tema referente à educação política para que possamos compreender um pouco mais como é o funcionamento do sistema político e eleitoral no Brasil. Beleza? Então vamos lá. Sistema político e eleitoral. O sistema político diz respeito à organização e funcionamento do Estado, seu regime político e a forma de governo, certo? Então, o sistema político, ele se refere a como é o funcionamento do Estado. Já o sistema eleitoral é a forma como são estipuladas as regras que determinam como os votos de uma eleição atuarão na definição do corpo político que exercerá o poder de um governo legítimo. O cientista político Norberto Bobbio define o sistema eleitoral como os procedimentos institucionalizados para atribuição de encargos por parte dos membros de uma organização ou de alguns deles. Ou seja, o sistema eleitoral são as regras definidas constitucionalmente por um país para definir como vai se organizar as eleições que vai eleger os representantes do povo. O sistema político brasileiro, ele funciona da seguinte forma. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o Brasil, ele possui nome e sobrenome. Nós somos conhecidos popularmente e mundialmente como Brasil, mas o nome oficial do Brasil é República Federativa do Brasil. Está lá na Constituição, no seu artigo 1º. E o que é uma República Federativa Presidencialista? Vamos lá, vamos entender parte por parte. Dizer que é uma república significa que a forma de governo é republicana, ou seja, os nossos representantes são eleitos democraticamente, ok? Isso ficou definido a partir de um plebiscito que foi feito no Brasil em 1993, onde se perguntou à população brasileira qual seria a forma e qual seria o sistema de governo que nós preferíamos. E a população votou e decidiu que nós seríamos uma república em vez de uma monarquia e que essa república seria uma república presidencialista ao invés de uma república parlamentarista, beleza? E ela é federativa porque ela é formada pela união indissociável dos estados e municípios, ok? E esses estados ou unidades federativas, eles são autônomos entre si. No entanto, eles têm que obedecer à Constituição Federal. E ela é presidencialista porque o governo, o representante escolhido pela população, ele acumula as funções de chefe de governo e chefe de Estado. Até aí tá tranquilo? Vamos fazer uma comparação aqui, por exemplo, com o Reino Unido, com a Inglaterra. Lá, a forma de governo é uma monarquia parlamentarista, certo? Onde o primeiro-ministro, ele divide as funções de chefe de governo e chefe de Estado com o parlamento, certo? Lá, por exemplo, o primeiro-ministro, ele representa o Estado, enquanto que o parlamento representa o governo, ok? Então, a administração do governo, do executivo, ela é feita pelo parlamento, enquanto que o Estado, ele é gerido pelo primeiro-ministro, que é como se fosse um representante da rainha, ok? Já aqui no Brasil, essa representação ela é exercida pelo presidente da República, que acumula as duas funções, tanto de chefe do governo, ou seja, é quem administra o país na sua parte executiva, como também chefe de Estado, ou seja, que representa o país no exterior. Inclusive, é ele que é o chefe maior das Forças Armadas, certo? Só para dar mais um exemplo ainda, comparando com o Reino Unido, né, com a Inglaterra, se nós fôssemos, por exemplo, falar em questões de declaração de guerra, certo? Quem declara guerra ao outro país é o chefe de Estado.
Então, lá na Inglaterra, é a rainha que tem a função de declarar guerra a um outro país, sendo que ela é representada pelo primeiro-ministro, ok? Claro que o parlamento tem que dar o aval deles. Aqui no Brasil é da mesma forma. Quem declara guerra a um outro país é o seu chefe de Estado, no caso, o presidente da República. Claro, com o aval do nosso parlamento, no caso do Congresso Nacional, ok? Além disso, o nosso sistema político ele é regido pelo princípio da tripartição dos poderes. A maioria dos países democráticos e constitucionais ao redor do mundo, eles se baseiam nesse princípio da tripartição dos poderes. O que vem a ser isso, né? Ele foi proposto lá no século XVIII pelo filósofo iluminista Barão de Montesquieu, no livro O Princípio das Leis, né? Lá ele vai dizer que, por exemplo, o poder só pode ser freado através de outro poder. Então, Montesquieu, se contrapondo ao poder absolutista dos reis, ele vai propor que o exercício do poder dentro do Estado ele seja dividido em 3 poderes. Que poderes são esses? São os poderes legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, certo? Que no caso do Brasil, o poder legislativo ele é exercido pelos representantes que são eleitos pelo povo em cada esfera federativa. No caso dos municípios, esse poder legislativo ele é exercido pelos vereadores e vereadoras nas câmaras municipais. No caso da esfera estadual e federal, o poder legislativo ele é exercido pelos deputados estaduais e federais nas assembleias legislativas do Estado e na Câmara Federal. E, além disso, na esfera federal, o poder legislativo também é exercido pelos senadores, que são representantes dos estados, ok? Então, o nosso poder legislativo, ele é bicameral. O que significa isso? Que ele é composto por 2 casas legislativas. No caso, a Câmara dos Deputados, que é composta pelos deputados federais eleitos pelo povo, e o Senado Federal, que é composto pelos senadores que representam os estados brasileiros, ok? A junção dessas 2 casas nós chamamos de Congresso Nacional. Essas casas, elas são independentes entre si, mas qualquer lei que seja proposta ou votada por uma dessas casas tem que ser aprovada pela outra, ok? Normalmente o fluxo que segue é o seguinte: uma lei ela é discutida e aprovada na Câmara dos Deputados e depois é enviada ao Senado. Mas o inverso também ocorre. O Senado pode propor algum projeto de lei e, uma vez aprovado no Senado, ele tem que mandar para a Câmara dos Deputados aprovarem também. Já o Poder Executivo, ele é exercido também por representantes eleitos pelo povo em cada esfera da unidade federativa. No caso dos municípios, ele é exercido pelos prefeitos, no caso do Estado, é exercido pelos governadores e na esfera federal pelo presidente da República. Como o nome já vai dizendo, o Poder Executivo tem a função de executar as normas e as leis vigentes num país, né? Além de administrar e governar esse país, governar os estados e municípios, ok? Mas o Poder Executivo também pode propor algum projeto de lei. Neste caso, o projeto de lei tem que ser enviado ao Congresso e o Congresso vai discutir para ver se aprova tal projeto. Então não tem como o presidente aprovar um projeto sem que antes ele seja discutido pelo Congresso. A nossa Constituição prevê o caso das medidas provisórias, que é quando o presidente da República precisa colocar em vigor alguma lei emergencial, certo? E não há tempo hábil para que essa lei seja discutida no Congresso. Então ele pode colocar uma medida provisória, uma MP, só que essa medida provisória ela tem um tempo curto. Após passado alguns meses, ela deixa de valer. É só o tempo necessário para que o governo encaminhe para o Congresso um projeto de lei. E o outro poder que nós temos é o poder judiciário, que é
que tem a função, né, de julgar e de fazer com que as leis elas funcionem. Além disso, o Poder Judiciário é o guardião da nossa Constituição, ok? Existem várias esferas do Poder Judiciário, sendo que a esfera superior é o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, que é composto por 11 ministros. Todos esses poderes, eles funcionam de forma harmoniosa e nenhum desses poderes tem mais força do que o outro. Eles trabalham com uma correlação de forças. É como Montesquieu falou, de o poder controlando o poder. É o que se chama de pesos e contrapesos do nosso sistema político. Tudo isso está proposto na nossa Constituição Federal, que foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. Aliás, esse mês, né, a nossa Constituição fez 32 anos que foi promulgada. E lá no seu artigo 1º, já nos princípios fundamentais, lá no início da Constituição, começa assim: a República Federativa do Brasil, ou seja, nome e sobrenome, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios, ou seja, é uma federação, e além do Distrito Federal, constitui-se um estado democrático de direito e tem como fundamentos. Aí ele vai colocar lá, listar os fundamentos, ok? E no artigo 2º, ela diz o seguinte: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Então ela já coloca também no seu início, ainda nos princípios fundamentais, que o Brasil se pauta pela tripartição dos poderes, no que consiste o nosso sistema político, ok? Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre como é o funcionamento do nosso sistema eleitoral, beleza? Então, galera, nós vamos ficando por aqui e na próxima aula nós vamos tentar entender como é que funciona o sistema eleitoral brasileiro, né? Por exemplo, né? Como é que se dá a apuração de votos, né? O que é que se chama de votos válidos e votos inválidos? Será que votar branco ou nulo, esse voto vai para algum candidato? Por que será que quando você vota num candidato, às vezes você pode estar ajudando a eleger um outro candidato? Por que será que quando você não vota ou não participa da eleição, de certa medida, você também está ajudando a eleger uma pessoa que você não gostaria que estivesse no poder? Beleza? Então, até a próxima aula.